Chegamos ao capítulo 38, que não dá para ser dividido, ele tem que ser lido todo de uma vez, porque é uma história só. 38, Judá e Tamar. Muito provavelmente os eventos desse capítulo aconteceram depois que José foi vendido. Portanto, seria um acontecimento que estava se passando em Canaã, enquanto José estava no Egito. Aconteceu por esse tempo em que José foi vendido, por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o primogênito. Aqui já vai cerca de 17, 18 anos, talvez. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso diante do Senhor, pelo que o Senhor o matou. A tradução eufêmica aqui não é muito boa, não. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato, suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este o Senhor matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Sela, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a, Judá teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou a ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio.
Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não o achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: atirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho. E nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um filho encardado, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompestes a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Meus irmãos, este capítulo 38 é um capítulo que, segundo o antigo presbítero que eu tinha, ele costumava dizer: isso não deverá estar escrito na Bíblia. E logo que eu cheguei àquela igreja, ele disse: pastor, se o senhor puder nem ler esses capítulos, não leia, não fale aqui de adultério aqui na igreja, não. Mas isso está para a nossa instrução aqui. Nós não podemos ler da Bíblia o que nós gostamos. Mas a Bíblia fala de muito sexo. O que mais se faz na vida? Por que tem 7 bilhões de pessoas no mundo? E isso com os preservativos que nós temos, que estão à disposição. Você já imaginou se não tivesse preservativo à disposição? Talvez tivéssemos já passado de 14 bilhões. Mas, volte aqui. Eu fiz questão de ler: o Senhor matou, porque é isso mesmo. Então, no refil, não está atenuado, não é particípio. Estudem isso lá e você vai ver. A Almeida, Revista e Atualizada, gosta de suavizar as coisas, para não chocar muito. E a língua da Bíblia é extremamente rude. Isso não é só no Velho Testamento, não. Os discípulos tinham um linguajar rude, o linguajar de pescadores. Isso transpira em toda a Bíblia, mas a Almeida tenta dar uma suavizada, talvez pela nossa alma católica. Nós temos o que eu estou chamando de alma católica, aquele ranço que ficou de catolicismo, e até 200 anos atrás, quando os missionários presbiterianos estavam chegando aqui, um dos argumentos que a Igreja Católica usava para proibir a leitura da Bíblia era exatamente isso. Tinha muito adultério, tinha muita imoralidade na Bíblia. Diziam textualmente. Isso tem no jornal. Vão aqui no arquivo presbiteriano e vocês encontram os jornais da época. O Senhor o matou. Segunda coisa, o caso de Onã. Existe uma palavra dicionarizada chamada onanismo, que se refere à prática de Onã, e é sinônimo de masturbação. Bem, Onã não estava se masturbando, Onã jogava o sêmen no chão. Isso é chamado tecnicamente de coitus interruptus. Ele interrompia a relação sexual para não fecundar a mulher, que ele tinha a obrigação de suscitar a descendência a seu irmão morto. Irmãos, quando os saduceus perguntaram a Jesus que uma mulher tinha 7 maridos, morreu o primeiro e não deixou filhos, casou-se com o irmão, como era obrigatório pela lei, o irmão não conseguiu gerar filhos nela, casou com o terceiro irmão, e assim por diante, 7, e eles concluem dizendo: de quem ela será esposa? Na ascendência de Jesus tinha uma mulher que teve 2 maridos, não chegou a ter o terceiro, mas teve 2 maridos que não lhe fizeram filho. O primeiro, talvez por algum problema genético. O segundo,
porque era mau. O primeiro era mau em si mesmo, nós não sabemos qual era a maldade dele, e Deus o matou. E o segundo preferia jogar seu sêmen no chão do que suscitar descendência a seu irmão. Prestem atenção no versículo 9. Porém Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava cair o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor. A maldade de Onã perante o Senhor era muito mais de não querer suscitar descendência a seu irmão. O Senhor também o matou. Onã entra para a história não como exemplo de um homem com problemas sexuais, mas como um exemplo de um homem mau. Eu prefiro jogar fora do que suscitar descendência em meu irmão. Aqui entra uma ética rabínica muito importante. Os rabinos utilizam outros textos além desses, mas esse aqui é um principal para proibir o uso de preservativos, porque é um desperdício de sêmen, é o pecado de Onã. Proíbem também o coito interrompido, obviamente, e as relações sexuais que não sejam produtivas. É daí que vem a ideia de que toda relação sexual tem que ser feita para ter filho. Bem, não é nosso objetivo aqui, mas se fosse isso, por que a mulher é fértil apenas em 1/10 da sua vida fértil? Ela não é fértil todo o tempo. Ela é fértil durante alguns anos e durante uma parte desses anos é que ela é fértil. Então é meio complicado a análise desse lado, porque contradiz a própria natureza. E uma das máximas de exegese que nós temos é exatamente isso. O Paulo fala disso em Romanos capítulo 1, por agir contrário à natureza. Agora, repare, geralmente nós até pensamos como os muçulmanos que a mulher vestir burca é excesso de modéstia. Entretanto, essa aqui cobriu o rosto para não ser tida por prostituta. Aliás, as palavras que são usadas para prostituta, a primeira é prostituta mesmo, não há a menor dúvida. A segunda é prostituta cultual. Todas as vezes, depois da primeira, é prostituta cultual. E a nossa tradução dá um jeitinho de amenizar. A prostituta cultual, muitas vezes, era obrigada a fazer aquilo. Joséfo fala da cidade de Corinto, em que as mulheres de Corinto eram obrigadas, pelo menos uma vez na vida, a celebrar algum tipo de cultos nos deuses, nos templos pagãos, que significava algum tipo de relação sexual. Ela cobre o rosto para ninguém ver, e por isso é tido como uma prostituta. Ora, o preço de sua prostituição seria o animal que seu sogro lhe daria. Agora, a pergunta é, por que esse texto está aqui? Bem, o texto, de um modo geral, vai falar da ascendente do Senhor Jesus. Vejam a genealogia de Mateus, aparecem 4 mulheres. A primeira mulher que aparece lá é essa, Tamar. Mas por que ele está exatamente entre o 37 e o 39? O 37 começou a falar de José, capítulo 37 começou a falar de José, e o 39 voltação a José. Por que colocou Judá aqui no meio? Provavelmente porque sejam ações no mesmo tempo. Você pode ver aqui que isso, entre o casamento de Judá e até o último filho, deve durar seus 30 e poucos anos, que é o tempo que José está no Egito. Mas eu acho que tem mais uma razão. Aqui nós temos o exemplo de 2 mulheres. Tamar, lutando pelo que era seu direito, obrigando, inclusive, seu sogro a respeitar seu direito, mesmo que para isso ela corresse risco de ser tida por alguém infame. E a mulher de Potifar, infame, lutando por que não era seu. Nós vamos ver no próximo capítulo. São 2 mulheres. Uma mulher, as 2 com problemas sexuais relacionados com isso. Mas uma,
agindo de forma temente a Deus, não vou dizer totalmente temente a Deus, mas pelo menos agindo de forma a respeitar os seus direitos, e a outra não. A outra agindo de forma sedutora. O que isso tem a ver com seminaristas? Irmãos, tem tudo a ver. Vocês estão na idade terrível. Os que ainda estão abrasados, que não se casaram, e eu estou remetendo a Paulo, ao título, por favor, lembre-se bem. Os que ainda não se casaram sofrem de um problema que Judá sofria antes do casamento. Rúben, irmão mais velho de Judá, Judá era o terceiro. Rúben, seu irmão, filho da mesma mãe, cometeu incesto com a mulher de seu pai, semelhante ao pecado que Paulo condena em 1 Coríntios capítulo 5. E Judá vai se casar, mas não vai se casar com uma pessoa da aliança, ele vai se casar fora da aliança. Os problemas que tem são terríveis. E é interessante você observar que, apesar de tudo isso, Deus coloca essa mulher e seu filho Pérez como ascendentes do Senhor Jesus. Deus dos nossos erros tira o bem. Que Ele seja misericordioso conosco, porque se há uma coisa que nós temos certeza que nós vamos errar, que nós erramos, continuamos errando e vamos errar mais no futuro, é na misericórdia de Deus que Ele vai tirar bem de nós. Eu exorto aos irmãos que não cometam esse pecado, mas consola o coração dos irmãos que para todo tipo de pecado, até pecados tão cabeludos quanto esse, há perdão. Não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo, mas esses aqui, Deus, pela sua grande misericórdia, nos abençoa e que cumpra em nós o que nós cantamos no hino, que nos sustente a fé. E sustentou a fé de Judá. E o filho do Senhor Deus foi conhecido como o leão de Judá.